Você conhecia a batata selvagem? Ela é originária das Américas, é uma cultura de sobrevivência, uma planta resistente a todo tipo de pragas e cresce praticamente sem cuidados e com pouquíssima água. Por isso eu acho que o que temos aqui é realmente um tesouro. Aqui. Eu tenho algumas das batatinhas que consegui tirar hoje, essas são as melhores, mas não é época de colheita, então não tem abundância agora, mas eu queria mostrar para vocês mesmo assim. Elas têm um aspecto muito parecido com a nossa batata branca, de cultivo moderno, vamos dizer, a variedade da batata selvagem que geralmente se encontra aqui na região de Córdoba. E principalmente aqui no meu terreno, no meu lugar, no meu campo, é Solanum chacoense. Hoje a gente vai ver direitinho para ajudar na identificação dela aqui no campo. Ela cresce de forma natural e espontânea, a gente não precisou plantar, as batatinhas cresceram sozinhas, são originárias deste lugar. Mas é claro que a gente pode cultivar conscientemente e aumentar a produção dela. Essas espécies silvestres são os ancestrais das batatas cultivadas atualmente, as modernas, aquelas que conhecemos normalmente. Essas batatas silvestres possuem genes que as tornam resistentes a todo tipo de pragas, bactérias, fungos, vírus e insetos. E é por isso que elas são usadas para o melhoramento do cultivo da batata moderna da batata atual. Aqui na estufa, elas cresceram naturalmente em grande quantidade, agora estão floridas. Esta é relativamente nova, deve ter um mês, mas tem algumas que, como esta aqui, olhem a altura que ela tem. Ou seja, por aqui música. E tudo isso é batata. Aqui na estufa nós não temos solo preparado. Ou é a mesma terra do monte que recebeu um pouco de água e com bem pouca água que cai, já começa a crescer a batata. Depois que percebemos que era batata, começamos a regar e aí é impressionante o quanto cresce. Aqui tem mais, olhem, essa que a Roma está pegando ali. A boa notícia é que é um cultivo mais saudável do que a batata moderna, sabe por quê? Primeiro, porque tem mais nutrientes, é rica em vitamina C, vitamina B6 em minerais como potássio e magnésio, e elas têm menos carboidratos, têm um índice glicêmico médio, um índice glicêmico de 50. Enquanto isso, as batatas cultivadas têm um índice glicêmico entre 70 e 75 e têm menos carboidratos, são mais resistentes a pragas e doenças. Por serem nativas do local, por terem se acostumado durante centenas de anos ao clima, ao solo, às diferentes adversidades. Isso faz com que não seja necessário pulverizá-las, então não precisam nem de pesticidas nem de fungicidas para o seu cultivo, como normalmente acontece com as grandes plantações de batata. O que realmente precisa de cuidado é a solanina, porque elas tendem a ter mais solanina do que uma batata cultivada. A solanina é uma toxina que pode causar desconforto estomacal, náuseas e vômitos. A solanina também está presente na batata comum e em vegetais, sobretudo quando a casca está bem esverdeada. Como evitamos a maior quantidade de solanina? Escolhendo batatas de cultivo uniforme, batatas que não estejam manchadas, que não tenham manchas verdes e descascando-as. Sempre é importante cozinhá-las antes de comer, cozinhá-las muito bem. Pode ser cozida, pode ser assada, pode ser frita, sempre por 20 minutos ou mais. E dessa forma pode-se reduzir até 80% ou mais da solanina. Inscreva-se, ative o sininho para receber, teríamos que estar fazendo isso, não é? Que seria abrir, claro, os próximos. Eu vou fazer outro vídeo quando for época de colheita para mostrar também a abundância dessa batata. E vamos ver, tem outro. Por exemplo, aqui, olha, essa pequenininha está saindo, aqui do lado tem outra, aqui mais para cá, aqui tem outra pequenininha e assim por diante, aqui tem mais. O terreno está ficando cheio nesses dias que choveu, aqui tem outra e vamos ver uma maior. Aqui já tem uma planta maior. Quero que vocês observem como elas são, as folhas são bem grossas, um pouco ásperas, vão crescendo, no meio vai crescendo a folha menor. Ali, e daqui vão sair as flores, depois vamos lá ver.
Tem uma pequenininha, um monte de pequenininhas. É conveniente fazer o plantio no final de outubro, começo de novembro. Já com a batatinha brotada, faz-se um pequeno sulco, coloca-se as batatinhas a uma distância de aproximadamente 5 centímetros, cobre-se com terra leve e pode-se, por exemplo, colocar palha ou capim seco por cima, o que ajuda muito. Após cerca de um mês, faz-se uma pequena amontoa. A colheita geralmente é feita em abril ou até o final de abril. E o que vamos fazer é guardar uma parte para plantar, metade da nossa colheita para plantar e a outra metade para consumir. Antes de terminar este vídeo, gostaria de comentar que na descrição dele vou deixar todas as fontes que utilizei para as informações tão valiosas deste vídeo. Também vou citar as fontes dos relatórios, das pesquisas que foram realizadas sobre essa batata em particular. E se vocês procurarem, também podem encontrar, existem outras variedades, batata selvagem, tem algumas variedades, atenção, tem algumas variedades que não são consumidas porque são muito tóxicas e também vão ser amargas, muito amargas. Vocês sabem que viemos de uma grande seca em Córdoba e mal caíram 3 chuvas e esse campo se encheu de batatas. Ou seja, é uma abundância impressionante a que vamos ter em abril. A colheita de abril da batata selvagem, com tantas virtudes, é sem dúvida uma delas. Uma cultura de sobrevivência, uma cultura que não precisa de cuidados, apenas água e se reproduz sozinha. Ou seja, não tivemos que fazer absolutamente nada e a batata cresceu. Para finalizar, quero contar para vocês que, se tivermos uma boa produção em abril, vamos compartilhar essas batatas para que vocês possam reproduzi-las. Soube recentemente que, por exemplo, existe uma reserva na região de Salta. Há uma grande reserva de diversas variedades dessas batatas selvagens e buscam não perdê-las. Por causa da sua alta resistência e por tudo o que isso implica para proteger o próprio cultivo, o manejo moderno da batata. Espero que vocês tenham gostado muito dessas informações. Eu fiquei fascinada, sinto que realmente tenho um tesouro debaixo dos meus pés. Eu já sabia. A terra é o maior tesouro que podemos ter, é a maior abundância. Mas ir conhecendo essas espécies que realmente são tão importantes e que podem fazer parte de uma alimentação futura também. Na verdade, isso me faz sentir que temos um tesouro enterrado literalmente na terra. Me despeço, um beijo, um abraço fraterno e até a próxima. Tchau! Como um pássaro em uma árvore. Só estou dizendo.